Você acompanha a partir de agora TV Saber. Apresentação Gil de Oliveira. Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade, TV Saber no ar. Hoje iremos falar sobre um tema bastante impactante, erros médicos. Um assunto delicado de interesse geral. Para tanto, trouxemos aqui o Dr. André Vilela, especialista no assunto, pós-graduado em Direito Médico e da Saúde. André, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Gil, agradeço pelo convite, agradeço também à TV Cidade, pelo convite. E vamos debater esse assunto bem interessante e elucidar, essa temática aí tão polêmica. Exatamente. André, erro médico é uma das principais causas de morte no país. Em 2015, houve uma pesquisa feita pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Segundo essa pesquisa, mais de 400 mil pessoas morreram causadas por erros médicos. Não só por óbito, mas também por questões de amputações desnecessárias, medicamentos, tratamentos, entendeu? No caso de cirurgias. O que você tem a falar sobre isso? Bom, é um ponto muito interessante a gente citar, Gil, sobre essas questões do erro médico, essa polêmica toda. Em primeiro lugar, eu queria deixar destacado que a culpa nunca pode ser presumida, certo? O médico, em primeiro plano, ele tem que avaliar o paciente, ele tem que empregar todos os meios e recursos necessários para o bem-estar do paciente, com diligência, com prudência, e ao mesmo passo, o paciente ele precisa ter o dever informacional ao médico, com a transparência do seu quadro o seu quadro anterior, dizendo se tem doenças ou não, e também seguindo à risca os tratamentos médicos, as medicações, as prescrições. Isso tudo fortalece a relação médico e paciente. Para se imputar uma culpa, é necessário que se tenha uma perícia técnica, se tenha uma análise técnica, efetivamente, para apontar uma conduta, apontar um erro, efetivamente, médico, uma falha na prestação de serviço. Então, assim, é necessário que se tenha essa elucidação técnica por um perito judicial para definir se houve ou não um erro médico. André, o exercício da medicina ele é regulamentado por lei. No caso de um erro médico, qual é o primeiro passo que uma pessoa deve tomar para entrar com uma ação judicial? Certo, Gil. Então, o primeiro passo é a busca de um profissional do direito, um profissional que tenha um entendimento sobre demandas do direito médico, sobre demandas da saúde. O porquê disso? Porque ele vai saber direcionar certamente o paciente ou a família do paciente para estruturar uma ação de eventual erro médico, certo? Com as teses suficientes, relacionado ao direito médico, ao direito da saúde. E também, Gil, é importante, nessa atuação do direito médico, que se tenha uma atuação conjunta com um assistente técnico. Esse assistente técnico seria um perito, assistente técnico, um médico, que vai avaliar o quadro todo, o cenário todo desse suposto erro médico. Então, ele juntamente com o advogado, e o paciente ou a família do paciente vai avaliar aquele quadro ali para entrar com uma possível ação. Então vai fazer o levantamento de documentações, certo? Como, por exemplo, o prontuário médico, o termo de consentimento livre esclarecido, as prescrições, fazer uma análise antecedente ao processo para verificar se realmente tem um respaldo, tem um pressuposto jurídico ali para ajuizar a ação. Entrando com essa ação, ela vai tramitar no judiciário, vai ser aberto um prazo para que o médico apresente uma contestação e assim segue o fluxo do judiciário para haver uma sentença mais para frente, depois de uma análise técnica, depois de uma perícia técnica, para verificar se realmente houve ou não alguma falha de prestação de serviço do médico. Com relação a 2015, eu te falei no início,
dessa pesquisa feita em Minas Gerais, vai completar 10 anos agora, e, de uma forma geral, como é que andam esses casos? Eles diminuíram, eles mantiveram esse patamar? Olha, Gil, salvo engano, no ano de 2024, teve uma crescente muito grande em relação a esses processos de erro médico, em tramitação no judiciário. Mas falta um pouco também de direcionamento no sentido de se ter documentações mais claras em relação à atividade médica. Então, o preenchimento de prontuários médicos, de termos de consentimento, e isso tudo acaba gerando mais processos e, fatalmente, também abarrotando o judiciário de ações. E o que eu falei para você anteriormente, Gil, em relação ao assistente técnico, muitos processos não têm um subsídio técnico. Então, entra-se com uma ação, ajuiza-se uma ação, sem muito respaldo. Então, necessariamente, muitas vezes, pode não se haver um erro médico, como uma iatrogenia, né? A iatrogenia é uma consequência de um tratamento ou uma intercorrência, ali algo não esperado. Então, necessariamente não pode ser um erro médico, mas sim algo decorrente do tratamento. Então, é necessário que se tenha esse subsídio antes de entrar com uma ação, né? Antes de protocolar judicialmente. No caso de pacientes, muitos entram com ação judicial. No caso, sem conhecimento, a maioria é dentro desse patamar, dessa visão, eles entram por entrar ou não? Não digo por entrar, Gil, mas é aquela coisa do calor do momento. Muitas vezes o paciente ele está comovido com a situação, está ali chateado, né? Às vezes um falecimento, alguma coisa grave que aconteceu com seu familiar, e ele entende que houve um erro médico e vai atrás, né? Ele busca o auxílio de um advogado ou busca a defensoria pública para ajuizar essa ação. Mas, antes de tudo, é necessário, como eu falei para você já anteriormente, que se tenha um respaldo, porque muitas vezes não é necessariamente um erro médico, mas sim uma decorrência de uma iatrogenia ou de uma intercorrência médica. André, dentro da lei, algumas leis elas mudam durante algum tempo. Nesse caso de erros médicos, existem mudanças? Olha, Gil, a princípio a gente tem jurisprudências que apontam, né, a responsabilidade do médico, mas assim, é pautado dentro do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, né? Então, por exemplo, o médico particular, ele tem uma responsabilidade diferente do médico que atua na rede pública. O médico da rede particular, ele tem a responsabilidade subjetiva, conforme ali o artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor, é necessário que se tenha uma efetiva prova que realmente houve culpa ali, né? Então precisa necessariamente entender se houve uma falha de prestação de serviço. Já o Estado, o médico que é conveniado à rede estadual, ele tem responsabilidade objetiva, isto é, independentemente da intenção ou da culpa, se houver uma falha, o Estado vai responder por esse médico. Então, por exemplo, houve uma falha ali no SUS, quem responde é o próprio Estado, depois o Estado pode ingressar contra o médico em uma ação regressiva. Mas, a primeiro momento, quem responde efetivamente é o Estado. Também, nesse caso, tem o município, tem o Estado, tem na esfera federal também, é o mesmo processo? Isso mesmo, Gil, o procedimento é o mesmo, né? Ajuiza-se uma ação contra o ente público, né? Seja ele Estado, município ou União. No caso, por exemplo, você defende um hospital, o advogado defende o hospital. No caso do paciente perder, tem alguma pena para ele? Olha, Gil, no caso do paciente perder, tudo vai depender de uma série de fatores, tá? Então, por exemplo, se for um paciente ou familiar do paciente que estiver pleiteando uma ação e ele tiver a justiça gratuita, ou seja, a isenção de custas, ou até mesmo ser assessorado pela própria Defensoria Pública,
ele não vai ser incumbido de pagar a sucumbência, certo? Agora, se ele tiver condições financeiras, não for beneficiário da gratuidade da justiça, ele vai ter que pagar o valor de sucumbência, pode variar de 10% a 20%, né, do valor da causa do processo. Então, se eventualmente esse familiar ou paciente perder a ação não tiver subsídio suficiente, ele pode sim ser condenado a pagar essa multa, né? Não seria efetivamente uma multa, mas seria um valor compensatório à outra parte, né? Ao caso do hospital, por exemplo. André, no centro cirúrgico, durante uma cirurgia, existe o médico tem sua equipe, entre enfermeiros, anestesistas. No caso, se uma enfermeira procede de uma forma errada, ou um anestesista, a culpa recai sobre o médico? Olha, Gil, esse é um fato bastante importante, né? É uma temática bastante importante. Quando se vai realizar uma cirurgia, evidentemente o médico precisa ali da sua equipe multidisciplinar, enfermeiros, instrumentadoras, mas quando há uma falha na prestação de serviço, deve ser analisado a responsabilidade de forma individual, ou seja, separadamente. Salvo-se, por exemplo, o enfermeiro que é subordinado ao cirurgião geral, né, o cirurgião-chefe, ele que está presidindo a cirurgia, for direcionado para que faça uma ação médica que gere fatalmente um dano. Aí sim, esse cirurgião ele vai ter responsabilidade solitária, certo? Mas em linhas gerais, Gil, a responsabilidade é individual para cada profissional da saúde. Inclusive, o próprio anestesista, ele é um médico, ele é médico e ele tem a autonomia profissional e ele não tem subordinação ao cirurgião, ali o cirurgião-chefe que está presidindo a cirurgia. Então, ele tem a responsabilidade individual também. Por exemplo, André, no ponto de vista jurídico, há uma diferença em termos de responsabilidades entre um médico cirurgião e um médico que atende um paciente numa consulta, no seu consultório? Certo, Gil. Na verdade, a responsabilidade é a mesma, certo? O que vai diferenciar um do outro é que o médico que atende em seu consultório, por exemplo, ele tem a responsabilidade de meio, não a de fim. Ou seja, ele tem que empregar todos os meios necessários para o seu paciente, de modo que esse paciente tenha uma evolução clínica, né, tenha a sua melhora, mas ele não pode garantir a cura do paciente, né, não pode garantir o progresso ali do paciente. Então ele tem essa responsabilidade de meio. Já o médico cirurgião plástico, embora o Conselho Federal de Medicina entenda que ele também tem essa responsabilidade de meio, a jurisprudência hoje diz que o médico cirurgião plástico ele tem responsabilidade de fim, ou seja, ele tem que entregar aquilo que foi direcionado, como por exemplo uma cirurgia, ele tem que entregar aquele resultado esperado. Então tem essa diferenciação. Mas, como eu disse anteriormente, tudo é necessário de uma perícia técnica. Tem que ser avaliado cautelosamente para se imputar efetivamente, né, uma falha de prestação de serviço. Até no caso de cirurgia plástica, é muito comum, a gente tem visto aí pela mídia, por exemplo, a harmonização facial, às vezes é feita não por um médico, mas por dentistas. Sim. Entendeu? Chega uma pessoa, vai afinar o nariz, entendeu? Ou as mulheres por redução de seio, aquela coisa toda. No caso de um erro de um dentista, é a mesma situação de um erro médico? É um erro médico? Então, Gil, a responsabilidade civil é a mesma. Todos os profissionais eles estão regidos, né, tanto pelo Código de Defesa do Consumidor, tanto pelo Código Civil. O que é necessário observar é se esse profissional, seja ele dentista, esteticista, biomédico, está apto para exercer aquela atividade. Senão ele pode incorrer pelo crime de exercício ilegal da profissão. No caso, André, em caso de falecimento, óbito, existe tempo para que os familiares reclamem judicialmente ou tem casos que prescrevem? Perfeito. Olha, Gil, é necessário principalmente se atentar a esse prazo. Tá? Tanto o Código de Defesa do Consumidor, tanto o Código Civil, estabelece o prazo de 5 anos, certo?
esse prazo ele tem que ficar bem atento a esse prazo, porque ele se dá a partir do momento que se tem a ciência que ocorreu um eventual dano, certo? E aí, pós esse prazo, né, se o paciente ou o familiar do paciente vir acionar a justiça posteriormente a esse prazo, fatalmente o seu processo vai ser extinto imediatamente, pelo perecimento desse direito. Mas existe casos que a pessoa espera 5 anos e não entra com uma ação judicial, em casos sérios, por de falecimento, de amputações que eles consideram, por exemplo, no caso de desnecessárias? Olha, pode acontecer sim, tudo vai depender do familiar, ele precisa buscar orientação, buscar subsídio, mas muitas vezes os familiares acabam deixando para lá, né? Aquele velho jargão, deixa para lá. André, no seu escritório, quais são os casos mais comuns? Então, Gil, o meu escritório atua efetivamente na defesa de profissionais da saúde. Então, nós trabalhamos também com essas ações de erro médico, mas o foco central seria relacionado às ações que tramitam dentro dos órgãos de classe, como, por exemplo, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Odontologia, procedendo, né, às defesas desses profissionais dentro do seu órgão de classe, para que não venham sofrer nenhum prejuízo na sua atividade profissional. André, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, houve uma mudança, alterou a nomenclatura erro médico para danos materiais. Essa mudança visa neutralizar a conotação de erro médico. O que você pode explicar melhor, por favor? Olha, Gil, realmente, o ano passado, o Conselho Nacional de Justiça alterou a denominação erro médico para danos morais decorrentes de prestação de serviço médico. E isso, na verdade, vem como uma retirada do estigma de erro médico, porque assim não se pode fazer um julgamento antecipado, um julgamento antecedente. É necessário que se tenha, como eu disse, uma perícia cautelosa, uma análise documental, principalmente, para efetivamente apontar uma falha, né? Apontar um dano ao paciente. Então, isso vem afastar essa situação de erro médico já efetiva, essa presunção. Eu vejo isso também, Gil, como uma proteção da dignidade da prática médica, né? Em relação aos serviços de saúde. Mas isso aí, essa mudança, você acha que alterou em alguma coisa? Na verdade, Gil, é só mesmo uma mudança de nomenclatura. Mas, assim, efetivamente, de vias práticas, continua a mesma tramitação processual, né? A mesma chamamento processual que já se havia anteriormente. André, no momento, você está envolvido com algum caso dentro desse padrão de erros médicos? Olha, Gil, como eu falei para você anteriormente, o escritório hoje atua com um enfoque maior nas ações na via administrativa, mas também a gente presta orientação preventiva para que se evite erro médico, para que se evite qualquer falha de prestação de serviço, ou seja, o profissional ter ali uma assessoria jurídica, uma prevenção para que não ocorra isso de forma futura. André, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. A medicina por si só é uma ciência não absoluta. Há uma série de invariáveis em suas relações biológicas, em suas relações humanas. Não se pode presumir uma culpa de imediato. É necessário que se tenha uma avaliação técnica, efetivamente, Gil, mas a orientação sempre é que se busque um respaldo técnico para evitar desgastes, tanto no judiciário e principalmente os desgastes emocionais, no sentido de criar uma expectativa, né, do familiar ou do paciente, criar uma expectativa em cima de um processo sem ter realmente um subsídio técnico. Então, busque a orientação necessária para ajuizar uma ação, para realmente não ter essa dor de cabeça lá na frente com a demora de um processo e com desgaste também emocional. André, agradecemos a sua atenção, a sua presença. Esperamos que você volte no futuro breve. Obrigado, Gil. Obrigado a todos os telespectadores. Bem,
Conversamos com o Dr. André Vilela, advogado especialista, pós-graduado em Direito Médico e da Saúde. Vocês viram as suas orientações, as suas opiniões, e você no próximo, ele estará de volta aqui futuramente. Dever Saber chega ao seu final, estaremos de volta na próxima semana. Agradecemos pela sua atenção, seu carinho, pela sua audiência.